Paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o primeiro vídeo da série Salvação. Será uma sequência de vídeos que irão edificar a sua vida. O primeiro, você vai assistir agora. Salvar do quê? Nós iríamos, como eu falei, conforme já é costume, da salvação, salvar para depois, dessa vida a gente ser salvo. Não, tem muito mais extensão dessa salvação. E nós vamos agora entrar nisso. Eu quero abordar 5 tópicos que se relacionam a essa questão de salvar. E o primeiro, justamente falando de algo histórico, que está diretamente ligado justamente à vinda desse Salvador, que é Jesus, que é o autor do poder da salvação para aquele que nele crê. Então, Jesus Cristo. E quando ele veio à terra, já se esperava por ele. Já havia tido previsões de centenas, quase milhares de anos, de que viria um Salvador. E justamente o povo que cria no Deus, Criador dos céus e da terra, o povo que ele constituiu no passado, o povo de Israel, dentre as previsões trazidas pelos profetas, havia essa que era muito importante para eles, e até hoje, na verdade. A vinda de um Messias, de um Salvador. O povo de Israel, o povo judeu na época, o povo onde Jesus surgiu, ele nasceu da parte de Maria, uma judia, e de José, um judeu. Então ele era de origem judaica. E assim ele veio primeiro para esse povo. Ele se manifestou, se revelou primeiro para esse povo. E esse povo esperava o Messias. E quando Jesus veio, ele não foi exatamente reconhecido como esse Messias. Porque esses judeus, baseado nas expectativas que eles tinham, era da vinda de um homem humano que fosse dotado de poder, enviado por Deus, e que conseguiria, com a sua sabedoria, com a sua autoridade, livrar o povo judeu da escravidão a qual eles viviam do Império Romano da época. Então eles não eram uma nação independente, uma nação soberana, como hoje é Israel, como hoje é os países em geral. Para a época que Jesus veio, o domínio era praticamente completo ali, na região do berço da humanidade, e onde existia a população maior, na Palestina, ali no Oriente Médio. O que acontece? O Império Romano dominava todos os povos, inclusive os judeus. Então eles não tinham liberdade alguma, eles tinham que fazer tudo em função daquilo que recebiam de ordens do governo romano. E por esse motivo havia cobrança de impostos, controle social. Então era uma opressão muito grande, nenhum povo queria viver dessa forma. E assim estavam os judeus ali. Então eles estavam com aquela expectativa de que Deus iria enviar um homem que fosse poderoso para influenciar politicamente e até com poder também sobrenatural, mas que mudasse aquela situação, libertasse aquele povo e pudesse estabelecer no mundo da época uma paz mundial, mas que tivesse por protagonismo o povo de Israel, ou os judeus da época.
eles estariam junto com esse Messias, tendo controle do mundo. Então era essa a expectativa deles, porque eles estavam acostumados com isso, né? Já havia ocorrido algo parecido no passado, principalmente quando falamos do Egito, quando esse povo foi liberto do Egito através do envio da parte de Deus de Moisés, e nós sabemos toda a história, que aquele povo que estava ali escravizado pelos egípcios, por Faraó, foi tirado dali, liberto, com poderes sobrenaturais, né? As 10 maravilhas de Deus foram, né, manifestadas ali naquele momento. Então esse povo está acostumado a ver esse poder de Deus agindo, mas até então através de uma representação humana. Todos entendiam que o poder era de Deus, mas quem estava ali representando era o homem. Moisés era um homem comum. E todos os profetas, desde de Noé, Abraão, né, os governantes, os reis, sacerdotes, profetas, todos, havia a manifestação do milagre, do sobrenatural de Deus através da presença deles. E até hoje o que se diz é que muitos judeus ainda pensam dessa forma. Os ortodoxos, tradicionais, muito antigos, que ainda guardam essa visão antiga, ainda tem essa expectativa do surgimento de um homem poderoso para que venha ter o controle do mundo e coloque Israel como cabeça de tudo isso. Mas ali estava o Messias diante deles. E eles não o reconheceram. Nós vamos em Mateus 11, Mateus 11, 2 a 5, ó. E ele no cárcere, preso, né, já estava em situação crítica. Após o cárcere veio sua morte. Na verdade ele não teve mais como voltar, mas ele foi alguém enviado para pagar esse preço. E pagou com excelência, tá, gente? São mártires, né, de Deus, para que o evangelho pudesse chegar até a todos nós. Houve necessidade de mortes, de sacrifícios, de pessoas de tanto valor, tão importantes, tão usadas por Deus, mas que vieram para isso, tá? E foi João, e ele no cárcere, vendo falar de Jesus e vendo tudo que ele fazia, ele enviou os discípulos dele que o seguiam e falava: olha, vai lá até Jesus e pergunta uma coisa para ele. Próximo versículo. Aí ele diz, a dizer: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Então, olha aí, o Messias sendo esperado. O próprio João Batista falou: será que tu és o Messias que teria que vir? Então, João não teve o contato com o Senhor, mas imaginou: olha, esse pode ser o Messias. Aquilo que a maioria não conseguia enxergar. Mas João me pediu para que fosse confirmado. Ele já estava em situação, né, de final, mas ele queria saber se aquele era o Messias, queria ter a convicção disso. E pediu para alguém perguntar. E foram lá: Senhor, olha, João Batista, ele está preso, e ele pediu para vir te perguntar: tu és o Messias que haveria de vir? Tu era aquele que estamos esperando? Aí continuando, e Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Presta atenção, calma aí. Jesus disse para esses discípulos, ele não respondeu diretamente. Ele disse: ó, ide a João e anuncia a ele as coisas que ouvis e vedes, os olhos. Aí ele fala: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Essa foi a resposta. Alguma dúvida? Alguma dúvida, João Batista? Nenhuma, né? Tá vendo? Entra aí em cena a nossa mensagem: poder de salvar. O Messias, ele teria que ter esse poder
de salvar. Então estava ali o Messias frente a frente com todos. E lógico que João, quando recebeu o retorno, deve ter tirado todas as suas dúvidas. Mas a sociedade da época não entendeu isso. A sua maioria não entendeu que Jesus era o Messias. Porque eles queriam um homem assim, um super-herói, que fizesse os milagres que Moisés fez e salvasse o povo do Império Romano, mas continuar a vida da mesma forma que era. Do que adianta nós aqui, somos brasileiros, como qualquer país, que temos nossa independência, somos soberanos com as nossas nações, mas e daí? Isso nos traz felicidade? Os países são felizes por serem soberanos? Não. Então eles não entendiam isso. E nós vemos isso em João, quando João fala sobre isso, né? Fala sobre esse Messias. No capítulo 1, versículo 1 em diante. Então vamos só relembrar aquilo que nós já sabemos, ó. João vai e revela Jesus, né? Dizendo, olha, no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Então ele estava no princípio, tá? Na criação. Ele estava com Deus e mais, e o Verbo era Deus. O próprio Verbo, o próprio Deus estava ali diante de todos eles. O Deus Todo-Poderoso estava ali na forma de Jesus, visitando a humanidade. Seguindo-se, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Tudo que foi criado foi feito por quem? Jesus. Então ele não entrou em cena no meio da história, como nós poderíamos querer entender dessa forma. Ele só veio daquela maneira para que pudesse ter esse contato com o ser humano. Mas na verdade ele era já o próprio Deus, e que tudo foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele participou de tudo da criação. Tinha tudo a autoria dele. Esse Jesus, esse Messias. Seguindo, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Dá uma paradinha. O mundo estava em trevas, como o mundo de hoje também. Trevas no sentido moral, princípio, valor, né? Paz, amor, justiça. Trevas. As trevas não compreenderam que era Jesus que estava ali, porque ele não veio com esse propósito de salvar eles simplesmente daquele controle de governo em termos do Império Romano, mas muito mais Jesus veio para trazer para eles. E é o que nós vamos aqui se aprofundar, porque nós entendemos isso. E continuando, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João veio na frente para abrir os caminhos, para que pudesse o povo entender que aquele era o Messias prometido. Mas não houve retorno da sociedade deles. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Está vendo? Então João revela que Jesus não foi reconhecido como esse Deus que nós estamos falando. E seguindo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem era? De onde ele nasceu? De quem? Dos judeus. Ele vinha da linhagem judaica. Então esse povo era o povo de Deus do Velho Testamento. Era o povo do Senhor.
Mas eles não reconheceram Jesus quando ele veio aqui na terra. Esse foi o grande erro que eles cometeram. Porque a visão deles estava em outra coisa, né? Mas olha que maravilha, esse aqui serve para nós. Esse é o versículo que serve diretamente para todos nós que estamos aqui nessa noite. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Entra a palavra poder aí, olha que maravilha. Nós adquirimos um poder nessa história toda. Foi nos atribuído um poder aí, específico. Qual foi o poder? Para mim e para você, para nós todos, para quem creu. Os primeiros discípulos foram judeus, lógico, João, Pedro, Mateus, todos eles. E aí, de cara, ele deu um poder a essas pessoas. A gente tem aquela mania, eu sempre digo isso, né? Você às vezes está conversando sobre as coisas de Deus, e as pessoas falam, todo mundo é filho de Deus, não é assim? Amém, gente? Já ouviu isso das pessoas aí fora? Não, todo mundo é filho de Deus. Não, errado, equívoco. Todos são criaturas de Deus. É diferente, não se confunda. Ser criado, sim, todos foram criados, então somos criaturas. Mas filhos, não. Filho precisa de adoção. Nesse caso precisa de adoção. Amém, gente? Tem que ser adotado. Você é uma criatura, agora você precisa ser adotado para se fazer parte da família de Deus. Então por isso que ele diz, no último versículo, é bom deixar, que todos aqueles que crerem nele terão o poder recebido de Deus de serem feitos filhos de Deus. Aplauda o Senhor. Você sabe o que é isso? Você sabe o que isso representa na sua vida? Você sabe o que é ser filho? E não um bastardo, e não um simples servo, e não um estranho, e não um estrangeiro, mas ser filho, poder estar na casa, poder ser herdeiro, poder desfrutar de tudo que é do Pai. Isso é ser filho de Deus. De que tem coisa melhor do que ser reconhecido legitimamente como filho de Deus. Glória a Deus. Pensa aí no filho do presidente da República. Certo? Filho do dono da empresa que você trabalha. Ele precisa lá preencher ficha, fazer entrevista para trabalhar na empresa? E o que é do pai é dele. Será que o céu é pobre, irmão? Será que lá não tem riquezas? Ruas de ouro e cristal e tudo mais? Nós somos herdeiros de tudo isso. Fala para o seu irmão, olha na cara dele assim, por favor, irmão, eu te peço esse favor. Olha na cara dele, olha bem nos olhos dele assim, não fala dele. Olha, irmão, peraí, você é filho de Deus. Aleluia. É forte, né? É forte. Esse maná gostoso que vem do céu. Aleluia, glória a Deus. Que alimenta a sua alma. Que te traz paz, alegria, esperança, força, ânimo, para você continuar firme, confiante na sua vitória. Tá visto o primeiro tópico nosso, o Messias prometido. Os irmãos entenderam. Já não precisamos ser de origem judaica, tá?
De lá para cá, tudo mudou. Nós não precisamos ter o DNA dos judeus no nosso sangue. O que nos faz fazer parte do reino de Deus é o DNA da fé. Porque diz lá, para todo aquele que nele crê. Salvar do quê? Primeiro, do sofrimento. Jesus veio para salvá-los do sofrimento humano. Vamos aqui dar 3 exemplos. Porque logo de cara, por isso que ele já respondeu João Batista devidamente. Ele disse o quê? Fala para João que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, que o paralítico está andando, que o morto ressuscitou. E Jesus já começou a exercer esse papel através do seu poder. Salvar. Primeiro, salvar do sofrimento. É promessa. Vamos lá. Mateus 11, 28, mas não vamos nem ler. Deixa eu ver se eu consigo relatar aqui. Jesus já, em exercício da sua missão, foi até um lugar chamado, onde as pessoas que vinham lá eram os lugares dos gadarenos, pregando a palavra de Deus, curando e fazendo uns milagres, como ele foi em vários lugares. E de repente vem até ele um homem, saiu lá do cemitério e correu até a presença dele e disse: Filho de Deus, o que tu quer conosco? Assustado, amedrontado. E sabe quem era esse homem? Era um homem que era tão violento, tão perturbado, tão atormentado, que não conseguia viver entre as pessoas, vivia lá no cemitério. Até então, mas naquele dia ele chegou desse jeito perante o Senhor. E uma voz sai da sua boca dizendo essas palavras. Jesus falou: olha, eu quero que vocês... Ou Jesus falou: qual o seu nome? Falou: nós somos legião, porque somos muitos. Aquele homem estava possesso de demônios. E Jesus disse: eu quero que vocês saiam da vida desse homem. Porque Jesus veio para salvar. Um homem que não conseguia nem viver com a própria sua família. O que esse homem precisava? De dinheiro? De um casamento? De um carro novo? Uma casa própria? Precisa ser liberto dos demônios. Era a coisa mais importante na vida dele. E naquele momento, os demônios, em obediência a esse que é todo poderoso, que tem poder até mesmo sobre os anjos que foram criados, inclusive os demônios são anjos caídos, né? Falou: saia dele. E aqueles demônios pediram para ir para uma manada de porcos que passava ali naquele mesmo momento. Diz a palavra que era mais de 2.000 porcos. E esses demônios se alojaram nesses porcos. Então, tamanho foi o tormento que esses porcos receberam, que eles se jogaram no despenhadeiro e todos se mataram. Os irmãos, o que tinha ali na vida daquele homem. E logo que aqueles demônios saíram, aquele homem voltou ao normal e foi conviver com as pessoas, foi dando glória a Deus e virou uma pessoa diferente. A glória do Senhor. Foi salvo. Do que? Do sofrimento. Jesus veio para isso.
Mais um exemplo. Certo homem, Jesus pregando, estava dentro de uma casa, curando os enfermos, pregando a palavra, e tinha um homem paralítico. Na verdade ele era tetraplégico, vivia sobre uma cama, e os seus amigos, comovidos com a situação dele, vendo a possibilidade dele receber a cura, levaram até onde Jesus estava, mas havia uma multidão na porta, não dava para entrar. Eles resolveram subir pelo telhado, tiraram telhas e desceram sobre cordas aquele homem até os pés do Senhor Jesus. E Jesus, olhando para ele, e viu a tamanha fé que havia nele e na vida daqueles homens, Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados são perdoados. E um silêncio ficou ali, né? Mas alguns dos escribas e fariseus cochicharam entre eles: quem é ele para perdoar pecado? Não entenderam quem era ele, né? Quando a gente não sabe quem é a pessoa e o que ela representa, a gente começa até a fazer críticas. Quando a gente faz um julgamento errado das pessoas, a gente começa a criticar, né? Porque a gente não conseguiu reconhecer, não teve sensibilidade. Às vezes, irmãos, falta a nossa sensibilidade para com as coisas de Deus, né? Perdoados são teus pecados. Quem é ele para perdoar pecado? Jesus percebeu, né? Ele é onisciente, sabia o que eles estavam pensando. Falaram: olha, tem uma coisa para dizer para vocês. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer para esse paralítico: levanta e anda? O que é mais fácil? Jesus falou, confrontou eles. Então Jesus falou assim, eles ficaram calados, né? Deu o quê? Jesus falou assim: olha, para provar que eu posso perdoar os pecados de alguém, eu digo para esse paralítico agora: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem começou a andar no meio de todo mundo. Glorifica o Senhor, aplauda, glórias, louvor, adoração a esse Jesus que salva-nos do sofrimento, que nos livra do mal, que está aqui nessa noite, pronto para te abençoar. Mais um exemplo. Jesus passando, tinha ali uma mulher que há 12 anos estava sofrendo com uma enfermidade interminável. Não levou a vida dela, mas deixou ela 12 anos sofrendo com aquilo. E diz, para a época, que mulheres nessa condição de fluxo de sangue, com hemorragia, sequer era imundo a parte delas estar no meio da sociedade. Elas eram como leprosas, tinham que ficar afastadas. Não podia nem chegar perto. Talvez às vezes ela ficava porque ninguém sabia, ou pelo menos muitos não sabiam. 12 anos assim. E aquele dia ela viu passando esse Jesus. E ela foi uma dessas que reconheceram que era ele. Que ele veio para salvar ela. Quando a gente reconhece, aceita e crê, ele salva, ele cura, ele liberta. Mas tem que crer. O problema não está na vontade de Deus, não, meu irmão e minha irmã. O problema está na nossa fé.
Será que ela teve fé? Ela não podia nem encostar perto das pessoas. Mas ela pensou com ela: olha, é o seguinte, meu Salvador está passando aqui. Se ele for embora e eu não pegar essa carona, eu estou perdida. Já está difícil, então vou lá. Ela não considerou vergonha, medo, de nada. Alguém podia reconhecer: você é uma mulher que tem esse problema, sai daqui, antes que ela chegasse no Senhor. Mas ela não teve esse medo. Sabe lá que situação ela estava? Mas ela pensou: vou lá, vou tocar na orla do vestido dele e eu serei curada. E ela entrou no meio da multidão, provavelmente burro aqui e ali, chegou até o Senhor, tocou na orla do vestido e foi curada na hora. Aplauda, glorifica, exalta e agradece o Deus que está aqui nessa noite, que continua curando, libertando. Fazendo um contexto, Jesus parou. Multidão em cima, né? Imagina as pessoas em cima dele: Senhor, me cura, me faz. Alguém me tocou. Tá vendo? De ontem já estava, essa passagem já estava guardada por mim para trazer hoje. Então, ontem só foi confirmação pelo pregador. E ele falou uma coisa interessante que eu não tinha pensado ainda. A menina Thalita, que foi curada no mesmo dia, que eu não vou entrar no mérito aqui, já estava morta, tinha 12 anos. E a mulher do fluxo santo estava 12 anos sofrendo. No momento que ela adquiriu a enfermidade, nasceu Thalita. Parece até que era algo preparado por Deus. 12 anos depois, ela foi curada. E Thalita foi ressuscitada. Alguém me tocou. Os discípulos olharam: Senhor, tem uma multidão aqui. Como alguém todo mundo te tocou? Mas ele falou: não, mas de mim saiu virtude. Aleluia, amém, gente? Dependeu de quem? Dela. O poder foi gerado mediante a fé dela, a determinação dela, a ousadia dela, de ir até lá, passar no meio de todo mundo e tocar nas vestes do Senhor. Aplauda, glorifica o nome desse Deus que está aqui nessa noite. Imagina você, se hoje ele estivesse curando essa mulher na nossa frente, irmão, como que nós íamos ficar? Filha, a tua fé te salvou. Pode ir.